Olhem esse comentário. Se nós somos seres de quinta dimensão, por que estamos nessa limitada terceira dimensão? Por que fomos colocados aqui? Por que não permanecemos lá na quinta dimensão? Às vezes é difícil acreditar nessas coisas, já que a terceira dimensão em que vivemos é tão real e concreta, e a quarta ou quinta dimensão é tão fora de realidade. Eu achei muito interessante esse comentário. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu agradeço pelo seu comentário, que é realmente muito bacana, e assim eu posso esclarecer para outros que têm essa mesma dúvida, e eu já tive também essas perguntas, né, essas dúvidas. Aqui eu não irei esclarecer o porquê nós estamos nessa dimensão, né? Porque é um assunto muito amplo, extremamente amplo e profundo. Eu esclareço sobre isso no meu treinamento fechado, a Academia do Despertar. Isso e muito mais, eu esclareço dentro do treinamento. Os motivos, enfim, várias coisas que acontecem. Aqui irei falar sobre dimensões. Então, no vídeo que eu fiz a semana passada, na verdade, eu recebi muitos comentários de clareza, enfim, de agradecimento e tudo mais, e alguns comentários de pessoas que não entendem muito bem esse negócio de dimensões. E, na verdade, é realmente complexo. Quando nós vamos procurar por esses assuntos na internet ou nos livros até, existem muitas formas de se falar sobre isso, muitas visões diferentes, e o iniciado, o estudante, fica mais confuso do que esclarecido. Ou pega uma linha de filosofia e acredita que aquilo é a verdade universal. E assim ele acredita e prega para os outros que é daquela forma. Irei esclarecer sobre isso também. Então nós vamos ver de forma minuciosa esse assunto de dimensões, não só dimensões além desse mundo, dessa percepção nossa, né? Mas coisas que acontecem aqui no nosso dia a dia e estar diante dos nossos olhos, em cima dos nossos ouvidos, debaixo do nosso nariz e nós não percebemos. Irei falar para você sobre essas coisas para que você entenda claramente sobre o assunto dimensão e a ilusão, o equívoco que nós somos jogados todos os dias. Eu te convido que você fique comigo até o final desse vídeo, que com certeza você irá falar: agora entendi sobre esse assunto, ok? Então agradeço muito esse comentário que me deu um insight, né, para poder fazer esse vídeo falando sobre esse assunto. Então vamos entender um conceito que ninguém fala e que levou anos para eu perceber isso. Por muitos anos eu procurei o autoconhecimento, procurei fontes para estar cada dia mais desperto, mais consciente, e encontrava muitas coisas que se contradiziam, coisas que não se encaixavam e rola uma verdadeira confusão. Quando nós falamos de dimensões, por exemplo, ou qualquer outro assunto, nós vamos ver a forma do cristianismo ver sobre esses assuntos, a forma do budismo ver sobre esse assunto, do hinduísmo ver sobre esse assunto, o espiritismo ver sobre esse assunto, o judaísmo, os cabalistas, o islã, tudo tem a sua forma de ver e perceber o mundo e de ensinar. Se tem uma pessoa que é mais afim ou ela é espírita, então ela falará em uma linguagem espírita, do que ela entende dentro do conceito dela. Se for um evangélico, ele irá falar dentro da linguagem do cristianismo, do que ele entende daquilo. E ele falará: essa é a verdade, é assim que as coisas são. Porém, um budista irá falar na linguagem dele, apesar que o budismo tem uma linguagem mais universal. Mesmo assim, depende um pouco de cada um, do seu conhecimento, e ele irá falar mais com aquilo que ele tem afinidade. E em outras tradições, religiões e culturas. E aí nós nos perguntamos, mas qual é a verdade? Por exemplo, existe o conceito de 7 dimensões.
Porém, outros falam de 12 dimensões. Outros falam que não existe dimensões, existem céus, 3 céus, ou 7 céus. Outros falam que não existe céus, existe só o mundo físico, o astral e o causal. E aí você vai achar tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, que a pobre mente inocente do aprendiz, do iniciado, fica derretida, realmente muito confusa. Só que eu quero esclarecer para você que são linguagens diferentes, mas que têm a mesma finalidade, ou que busca pelo menos a mesma finalidade. Seria mais ou menos como os rios, que nascem em vários lugares diferentes do planeta, nas montanhas, nos estados e nos países diferentes, mas todos vão para o oceano. Então são linguagens diferentes que têm o objetivo de chegar a uma verdade suprema. Então o que eu irei falar sobre dimensões aqui, eu estarei falando de uma linguagem mais universal. Eu não vou pegar uma linguagem, por exemplo, do Espiritismo e falar que na quarta dimensão está o astral. Eu já falei no vídeo anterior que a quarta dimensão não é o astral, a quarta dimensão é o tempo. E inclusive é algo científico, né? É um assunto que está no meio da ciência. Então, como funciona esse negócio de dimensões? É o nosso objetivo, né? É a nossa busca aqui para entender. Eu vou falar algumas coisas para que comece a cair as fichas para você, para quando eu chegar a falar realmente do mundo espiritual fique mais claro. Aqui no nosso planeta, maravilhoso planeta, existem os raios ultravioletas, que são emitidos pelo Sol, mas nós não enxergamos. Porém, com alguns aparelhos especiais, são capazes de serem vistos os raios ultravioletas. O infravermelho é uma frequência. Nós também não enxergamos, mas com alguns aparelhos, ou seja, um aparelho usado de forma especial, tipo um óculos, nós conseguimos enxergar. Aqui no nosso maravilhoso planeta, existem sons que nós não conseguimos ouvir, mas o cachorro consegue ouvir. A cobra, ela consegue enxergar em infravermelho. Uma cobra consegue enxergar à noite em infravermelho. Nós não conseguimos. Um lagarto consegue ver em ultravioleta, ou seja, ele vê mais cores do que os humanos. Nós não conseguimos. O cachorro consegue cheirar, perceber o cheiro mais do que nós. Nós não conseguimos. Então o cachorro ele vê, só que a visão dele é limitada, mas ele cheira mais, ele ouve mais, e ele junta tudo isso e tem uma percepção do mundo. A cobra tem uma percepção do mundo, o lagarto tem uma percepção do mundo. O golfinho emite um sonar e também ouve um sonar. Nós não conseguimos. Então você já vai ver aí que embora estejamos em um mesmo planeta, mas cada ser ou cada espécie percebe o mundo de uma forma diferente. Só que nós não atentamos a isso no dia a dia. Nós achamos que todos os seres percebem o mundo da mesma forma. Um cachorro percebe o mundo de uma forma muito diferente do que um humano. Um gato percebe de uma forma muito diferente. A cobra percebe de uma forma diferente. O pássaro percebe de uma forma diferente. Um peixe, uma minhoca percebe o mundo de uma forma muito diferente. Então todos esses seres, na verdade, estão como que acessando dimensões diferentes. Imagine se você fosse capaz de ver em raio-x. Você sairia na rua e iria ver só esqueletos. Todo mundo são esqueletos. Esqueletos, esqueletos. Se você visse infravermelho, você iria ver só imagens borradas e vermelhas. Ou seja, você estaria acessando uma dimensão do infravermelho. E aí nós vamos para uma gama e uma infinidade de formas e de aspectos do mundo. Por isso que algumas pessoas conseguem ver ou ler o pensamento de outros, porque elas, de uma forma inata, né, ou seja, nasceu com aquele dom, aquela capacidade, ou desenvolveu isso, ela consegue acessar a frequência, a dimensão do pensamento. Então ela vê os pensamentos na cabeça das pessoas, vê as emoções, o corpo energético, né, vê a aura da pessoa. Embora esse nome de aura também não seja algo universal, é uma linguagem exclusiva de alguma tradição, alguma religião, mas todos nós temos um corpo de energia, um campo de energia. Isso já é científico hoje. E algumas pessoas conseguem ver, outras não.
Algumas pessoas conseguem ver até mesmo em raio-x, embora eu brinquei com o assunto, mas tem pessoas que conseguem ver. E elas veem. Então elas acessam essa dimensão de ver em raio-x. Então você pode perceber que quando nós falamos, mas isso parece irreal ou não existe, é simplesmente uma percepção nossa. É a nossa forma limitada de ver o mundo. Porque o mundo não é exatamente como nós enxergamos e achamos que é. Eu trabalho sobre esse assunto detalhadamente dentro do meu treinamento, como eu falei. Mas de uma forma resumida, nós tendemos a achar que o mundo gira em volta de nós. Da forma que nós enxergamos e nós percebemos, é a forma que todo mundo enxerga e percebe, que todos os seres enxergam e percebem, mas não é. A forma que nós enxergamos e percebemos o mundo é única nossa. Embora todos os seres humanos compartilhem de uma forma em massa da percepção, mas de uma forma mais sutil, cada um tem a sua percepção. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que o mundo, embora possa ter experiências em massa, que são coisas assim, você está vendo aquele carro? Sim, eu também estou vendo. Ok? Essa é a forma grosseira. Mas existe a forma sutil de eu ver o carro. Pode ser que o verde daquele carro seja mais forte para mim, mais fraco para o outro. E isso existe. Pessoas percebem assim. As cores, né? Um mais forte, uma tonalidade mais fraca. Enfim, o negócio é realmente muito vasto. Inclusive os sons têm cores e as cores têm som. Algumas pessoas conseguem ouvir um som e saber a cor do som, que inclusive hoje tem um aparelho, né, eletrônico que foi desenvolvido por engenheiros, que tem uma pessoa que usa esse aparelho porque ele tem um problema de visão, mas caso alguém queira, esse aparelho é possível de ser produzido e a pessoa é capaz de ver uma cor e não ver a cor, ouvir o som da cor. Assim como também transformar o som em cores ou em cheiro, né? Ouvir um som, na verdade, ouvir o cheiro, porque tudo são frequências, tudo são comprimentos de ondas e vibrações. Aqui é a palavra, vibrações. Então agora nós iremos partir para a questão de dimensões espirituais. Quinta dimensão, acima. Já é um termo que nós precisamos eliminar de uma forma mais profunda. Essa ideia de quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, enfim. Isso são terminologias que nós usamos para poder explicar as coisas. Que no fundo não existe isso. Tudo são nomes que nós damos para as coisas. Assim como existe uma frequência e ela não tem nome por sua natureza, aí eu falo, isso é infravermelho. Isso é ultravioleta. Nós damos os nomes para isso. Então, quando nós falamos também sobre dimensões, não existe uma separação ou que está para cima. Nós achamos, aqui é a terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão e mais para cima até o trono de Deus, como é a visão do cristianismo, né? Dos 7 céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, sétimo céu está o trono de Deus e o Cordeiro. Quando nós falamos de dimensões, nós estamos falando de algo que está em todos os lugares. Para isso ficar mais claro, vamos para exemplos práticos do dia a dia. Imagine a sua TV em casa. Vamos imaginar que a sua TV fosse assim. Para você colocar em um determinado canal, uma emissora, você apertava o controle e colocaria. Porém, se você quisesse outro, você teria que tirar a sua TV do lugar que ela está e levar para outro lugar. Porque só em outro lugar ela pegaria aquele canal. E aí, para assistir outro canal, você teria que levar para outro lugar. Então você iria ficar com essa TV para cima e para baixo, enquanto você quisesse assistir algum programa nela. Mas não é assim que as coisas funcionam. A sua TV pode ficar lá agarradinha, coladinha na parede, e você simplesmente com o controle consegue colocar 50 canais, 100 canais ou 200 canais, enfim. Simplesmente apertando um botão. E quando você aperta o botão, existe um aparelho lá dentro que faz a mudança, né? E ele recebe outra frequência. É como o rádio, né? Frequência não sei quantos hertz, 97 hertz, 102 hertz, 103 hertz, 99, enfim, essa coisa toda. São frequências e cada vez que você muda, aquela frequência está trazendo uma informação.
Quando você muda o seu canal de TV e coloca naquele canal para assistir, tem uma frequência que está passando o jornal. E aí você aperta. Entrou um outro canal que é um filme. Aí você aperta. Entrou um outro canal que é Discovery Channel, enfim, alguma coisa do tipo. E no mesmo horário, 7 horas. Só que a TV não pega tudo de uma vez. Pega um canal por vez. Existem TVs que você pode diminuir a tela, né, e pegar 4 canais e você poder ver. Mas enfim, de uma forma resumida, é mais ou menos isso. Cada canal tem uma frequência. Cada rádio tem uma frequência. Cada emissora tem uma frequência. Essa ideia de em cima, embaixo, é uma percepção nossa, é uma percepção humana. Eu estou aqui no Brasil e para mim o céu está lá em cima. Porém, o japonês está lá do outro lado da Terra e para onde que ele vai dizer que é o céu? Ele vai dizer que é para baixo, mas para baixo é para cima para ele. É para baixo para mim aqui. Eu digo, ele está lá embaixo. E ele fala, o céu é lá. Aí eu falo, lá embaixo. Ele fala, não, lá em cima. Então essa percepção é totalmente humana, entende? Então não existe essa ideia de em cima e embaixo. Aqui nesse momento, dentro desse escritório, todas essas dimensões estão interconectadas, inseparáveis. Só que eu só percebo aquilo que a minha percepção tem condição de perceber. As cores, os objetos, as formas. Porém, se eu tivesse a capacidade de enxergar infravermelho, eu veria infravermelho, raio-x. Tivesse clarividência, estaria vendo outras coisas. E assim vai, né? É por isso que algumas pessoas enxergam seres em um ambiente e outro não enxerga. Pode ser que aqui tenha um anjo, só que eu não estou vendo esse anjo. Ou pode ser que tenha um ser também diabólico aqui, né? E eu não estou enxergando ele nesse momento, porque ele está em uma frequência diferente daquilo que meus olhos conseguem captar e ver. Então, no momento que a pessoa senta, por exemplo, se falando da meditação, e ela silencia a mente, isso abre um canal para ela entrar em outra frequência. Ou quando o cara usa, ou a mulher também, né, usa uma substância alucinógena, e aquilo ali faz com que certos receptores sejam liberados, ele entra em outras frequências, né? E aí vê gnômios, vê fadas, vê várias coisas, né? Ele entrou em outra frequência, em outras dimensões, e todas as dimensões existem. Só que eu trato sobre esses assuntos dentro do meu treinamento fechado, a Academia de Despertar Segundo Grau. A Academia de Despertar Segundo Grau eu trato sobre tudo isso detalhadamente, sobre esses assuntos. As dimensões não são realmente divisões. Por exemplo, aqui no planeta Terra só existe a terceira dimensão. Não existe só a terceira dimensão aqui. Existem todas as dimensões aqui no planeta Terra. Na Lua existem todas as dimensões. No espaço existem todas as dimensões. Seja em qualquer lugar que nós formos no universo, existem todas as dimensões. Infinitas dimensões. Embora possa existir a experiência de deslocar-se em algumas dimensões, mas não é o termo correto de dizer que nós fomos para algum lugar, porque essa ideia também de espaço está mais ligada à nossa dimensão. Assim como o tempo, que eu falei que na quinta dimensão, que é uma maneira de dizer, né, que está acima das dimensões que nós conhecemos, o tempo deixa de existir e o espaço também deixa de existir. Outra coisa aqui sobre o tempo. Você sabia que só nós, seres humanos, percebemos o tempo nesse planeta? Os animais não percebem. Você já viu um cachorro correndo? Não, eu estou atrasado agora porque eu tenho que encontrar com a minha cadela ali, eu tenho que correr para comer. Ele pode sentir fome e correr para comer, mas não que ele esteja marcando algum horário. Ele dorme porque a natureza dele é aquela, chegou a um certo horário, ele vai dormir e acorda, né? Tem a noite e o dia aqui nesse planeta. Mas um cachorro não sabe, não tem noção de hora. Um leão não tem noção de hora. Talvez os cachorros até tenham, né? Mais hoje em dia, devido ao convívio com os humanos. Né? Então eles se habituam aos hábitos dos seres humanos. Mas os animais soltos, pássaros, eles não têm noção de tempo. Nenhuma noção. Eles não falam, eu estou com 5 anos de idade, 10 anos, eu estou morrendo. Não, simplesmente a vida flui para eles, de forma
nascimento, envelhecimento e morte. Os peixes, eles não percebem o tempo. Nenhum ser vivo, a não ser os seres humanos, percebem o tempo. Então o tempo é uma dimensão que nós percebemos. Só que no dia a dia nós achamos que todos os seres percebem o tempo, mas não percebem. Então, da mesma maneira, pessoas que trabalham para que isso aconteça ou pessoas que já nascem com um dom conseguem acessar dimensões superiores, onde existem outros seres, ou às vezes dimensões que você não percebe nenhum ser, mas você deixa de ser o que você é aqui. Por exemplo, a experiência que nós chamamos de quinta dimensão, né? Deixar de perceber o tempo e deixar de perceber o corpo. Mas nós continuamos a existir, porque nós existimos em todos os lugares, mas a forma de dizer todos os lugares dá uma ideia de espaço, mas não é. Como que eu explicaria isso? Eu já falei sobre esse exemplo aqui da árvore, né? A folhinha não tem consciência da árvore inteira, mas a árvore inteira tem consciência de todas as folhas daquela folhinha. Então nós, nesse planeta, só temos a consciência de nós, mas nós somos unidos ao todo. E o todo percebe tudo e percebe nós. Mas esse nós também não está separado. Não pode confundir isso. Eu não vou entrar muito nessas filosofias aqui, porque isso se torna embaraçoso, e não é o nosso objetivo. O objetivo aqui é entender sobre dimensões. O que eu quero dizer é, um ser humano sentado aqui, onde eu estou, por exemplo, onde você está, somos capazes de acessar todas as frequências, vibrações e dimensões. Quando nós falamos sobre frequências e vibrações, nós devemos entender que isso é uma linguagem humana também. É algo que nós damos, né? Ah, vibração tal, medimos até em hertz isso, frequência tal, é uma linguagem que nós damos. Mas eu acho que o exemplo que eu dei aqui de TV é fácil de entender, né? Mudando o canal, nós assistimos o que nós quisermos assistir na TV. Com a nossa capacidade de atenção, de consciência, nós conseguimos acessar os mais diversos planos que estão todos aqui interagindo ao mesmo tempo. Não está longe em algum lugar. Achamos que a quinta dimensão está fora desse planeta, ou está em outro planeta, ou são camadas, né? Mas não são camadas, são simplesmente frequências. É o termo que nós podemos usar aqui, né? Frequências, vibrações. Eu espero que esse assunto tenha esclarecido um pouco para você. Se você tiver interesse de saber essas coisas mais, quando eu abrir as inscrições para o treinamento Academia do Despertar, você não perca a oportunidade, que lá dentro do treinamento eu explico tintim por tintim muitas coisas, ok? Eu espero que realmente esse assunto tenha ficado claro. Deixe aqui embaixo os seus comentários ou o seu comentário. Se você ficou confuso sobre alguma coisa, se ficou muito claro para você agora, se você está feliz da vida de saber desses assuntos agora, deixe aqui, será muito bacana para eu ler e para os próximos que vão ver esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que talvez irá esclarecer esse assunto para elas também. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.